Tudo certinho, pode começar. Vamos lá, então, gente. Primeiro, boa noite para todo mundo. Como o Yuri já adiantou, eu e a Mari, eu, Isabelle e a Mari, a Mariana, a gente vai participar aqui com vocês desse encontro, apresentando para vocês um pouquinho dessa questão da conceitualização cognitiva, que é o nosso tema do minicurso, como todos já sabem, né? Já se inscreveram justamente por causa disso. E a gente pode passar, Mari, para outro slide, para vocês conhecerem um pouquinho da gente, de quem está falando com vocês. Eu, no caso, eu sou a Isabelle, eu acabei de me formar no curso, ainda estou esperando todos os trâmites, né, para dar entrada no CRP, etc. E também faço parte da diretoria de ensino aqui da Liga. Pode se apresentar, Mari. Oi, gente, boa noite. Eu sou Mariana, sou psicóloga clínica, atuo já atendendo exclusivamente no online, atendo adultos. Tenho especialização em formação em terapia cognitivo-comportamental e também sou membro, né, da diretoria de ensino. Eu componho, somando essa construção de conhecimento. Então tá bom, pode passar, Mari, para a gente iniciar, então. Bom, gente, antes de dar início de fato ao conteúdo, eu quero deixar bem claro para vocês que qualquer dúvida podem ficar à vontade. Se a gente não conseguir responder durante a apresentação, nós vamos responder ao final, tá? Tudo bem? E é isso, mas caso queiram contribuir com alguma coisa, alguma pergunta durante a apresentação, podem ficar à vontade. E é isso, então, como o slide já diz, vamos começar realmente do início, que é a anamnese. Bom, quando a gente pensa na conceitualização cognitiva, a gente pensa também em dados que a gente precisa colher desse paciente, desse cliente, para a gente montar ali nosso raciocínio clínico, montar ali a nossa conceitualização do caso, saber como aquele paciente funciona, quais são as principais questões dele, as cognições, enfim, as crenças, o que está funcional, o que não está funcional. Então, a gente precisa coletar esses dados a partir de uma técnica, e no caso pode ser essa entrevista inicial, que pode acontecer também por meio da anamnese, que a gente vai coletar esses dados para poder entender a demanda do paciente, entender até mesmo se tem um possível diagnóstico. É importante a gente pensar sempre com essa questão do possível diagnóstico. Mesmo se o paciente já vier com um diagnóstico encaminhado, sei lá, de um psiquiatra ou de outro profissional, nós, enquanto psicólogos e psicólogas, precisamos também fazer a nossa avaliação do caso. Sempre estar atento para saber se realmente aquele paciente, aquele cliente tem ou não um diagnóstico, mas se não tiver, obviamente, não há problema algum. A gente pode também tratar o paciente a partir da demanda dele, daquilo que ele precisa, do que ele busca, de desenvolvimento, etc. O que ele traz ali como queixa. Então, com base nisso, a gente vai coletar esses dados para entender essa demanda, como eu já falei, e tem, primeiramente, os dados sociodemográficos, que é aquela coisa de praxe assim, que a gente tem, os dados de o nome do paciente, etc. Esses dados que são importantes, CPF, etc. Até o CPF, eu acho que eu nem coloquei, mas é importante até mesmo, no caso da parte mais burocrática da clínica, que é emitir o recibo, etc. A gente precisa mesmo, até para a nossa própria segurança. E esses dados, às vezes, tem alguns psis que resolvem não fazer ali na hora da entrevista em si, mas previamente, né, enviar um formulário para esse paciente, enfim, vai da conduta profissional de cada um e já coletar esses dados sociodemográficos. E antes de continuar, eu quero dar uma ressalva que é importante, eu não coloquei nesse slide, mas é importante que a gente sempre tenha em mente que é o primeiro contato que você está tendo com aquele cliente. Então, você precisa estar atento para o rapport, para esse vínculo que vai ser ali estabelecido, que a partir dele vai se desenvolver toda a relação terapêutica. Então, a gente precisa estar sempre atento sobre essa questão desse vínculo, de se mostrar ali realmente disposto a ajudar aquele paciente, de mostrar que você está atento ao que é dito, e não só fazer um checklist, sei lá, na sua lista, na estrutura que você vai trazer ali para o seu atendimento, para essa entrevista que você vai fazer inicial, estar atento também a esse vínculo, olhar mesmo aquele paciente, estar atento e pedir sempre feedback. O rapport seria exatamente esse vínculo que a gente vai criar com esse paciente, estabelecer essa questão de confiança, esse acolhimento, vamos botar assim, que a gente vai estabelecer com esse paciente. Porque só de você olhar, prestar atenção, estar atento,
realmente atento ao que é falado, porque às vezes a gente, enquanto, psicólogo, a gente precisa fazer anotações, né? Cada um faz de uma forma, um faz no papel, outro faz no computador, no tablet, mas a gente precisa também, mesmo no online, olhar em direção à tela mesmo, para você mostrar que você está prestando atenção ao paciente. Também tem a ver com o empirismo colaborativo, porque se você não tiver um vínculo com aquele paciente, como que você vai conseguir a colaboração dele para que juntos vocês consigam ali trabalhar na terapia? Então, tudo isso vai ter a ver. Então, quando você faz uma entrevista, não é só pegar a informação e pronto. Você precisa desse vínculo, de olhar, de estar atento, de não só ficar ali preso nas suas anotações, mas de criar esse vínculo, mesmo no online, que não tem esse olho no olho, literalmente, mas a gente consegue criar essa conexão de algumas formas, né, de algumas maneiras, como olhando em direção à câmera, às vezes também pedir feedback. Olha, fulano, você me falou que que você não tinha uma boa relação com seus pais, que de repente eles eram muito assim rígidos, eles não te deixavam sair com muita frequência, é isso mesmo? Ou fulano, você me falou que, enfim, uma outra demanda, que você já teve alguma crise de ansiedade neste momento, que você estava na faculdade, tal dia, enfim, você sempre mostrar que você está prestando atenção para o que a pessoa está dizendo. E quando é um assunto mais sensível, você literalmente parar um pouquinho da sua anotação e olhar para a pessoa. Enfim, dando esse grande parênteses, né, que eu dei aqui, vamos continuar. Mas achei importante fazer essa ressalva. Então, além de pegar todos esses dados sociodemográficos, a gente vai entender a queixa daquele paciente. Vai entender qual é o problema, então. O que te trouxe até aqui? Qual é a história dessa queixa? Quais são os sintomas? A frequência desses sintomas? Desde quando isso acontece? Onde isso acontece? Qual a intensidade? Enfim, tudo isso são dados que a gente precisa entender o contexto que aquilo está ocorrendo. Você também vai incluir os hábitos daquele paciente, como é uma rotina típica dele, o que ele faz, até para você entender como que está o funcionamento dele no dia a dia, se faz uso de substâncias químicas ou não, de medicamentos controlados ou não, enfim, de uso psiquiátrico ou não, tudo isso é importante. Além de verificar o histórico familiar daquele paciente, a história dele de vida, também as etapas do desenvolvimento, mesmo no caso, né, já quando adulto, como que foi para ele essa infância, se teve alguma questão, algum atraso, a questão do desenvolvimento neurológico, psicológico e psicossocial, como eram as interações sociais dele dentro de casa, fora de casa, na escola, enfim, no bairro, na vizinhança, etc. E como eu falei aqui, da família também, as interações familiares e sociais. Pode passar, por favor. Até aqui tudo certo? Acho que sim, né? Mas pode passar. Vamos dar continuidade. Bom, aí como eu falei, né, que a gente vai ver esse histórico do paciente. E aí eu até coloquei em forma de pergunta, investigar o passado, porque a gente tem, ou às vezes até mesmo antes de ter contato com a TCC, e nos livros mesmo, deixa bem claro que a gente vai focar no presente. Mas aí tem também outras, né, teorias, como teorias mais psicodinâmicas, psicanálise, etc., que vão focar mais nessa questão das primeiras relações da pessoa, da relação com os pais, com a família, etc. Mas apesar da TCC, sim, focar no presente, ela vai também investigar aquilo que for relevante do passado, do histórico daquele cliente, para entender justamente como foi a construção de suas crenças, como isso influenciou no seu padrão de funcionamento atual, nas suas crenças, nas suas cognições, nas formas que ele interpreta o mundo. Então, é importante a gente entender de como isso teve início, geralmente, porque pode ser que a demanda dele atual tenha a ver, sim, com alguma questão ali da infância ou não, mas não numa questão de, tipo, causa e efeito, mas sim de entender como que esse cliente se construiu. Então, por isso que é importante a gente ver essa história. Não com tanto detalhamento, mas só entender se teve algo que seja relevante para a demanda. Aí eu trouxe essa frase que eu li no livro, até que o Bernard Rangel, ele é o organizador, mas são desses autores, o Weiner e Piccolotto, acho que é assim que pronuncia, eles falam o seguinte, que é somente conhecendo muito bem a história de vida do indivíduo que se obtém as relações de causalidade dos sintomas ou sofrimentos humanos. Então, só assim a gente vai poder entender como que essa demanda chegou até o momento atual, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas só procuram ajuda quando, de fato, já está algo bem
e sustentável. Pode passar, por favor. Uma outra questão que é bem importante quando a gente fala da anamnese, de toda essa avaliação inicial, na verdade, desse cliente, é verificar o exame, fazer o exame do estado mental dessa pessoa. Porque a gente vai começar a entender como que está a situação atual desse paciente a partir desse exame. E a gente vai ver algumas questões. Eu não vou poder adentrar muito nesse assunto por conta do nosso tempo, e não é o nosso foco principal da aula, mas é só para deixar claro que isso também é um aspecto que, enquanto psicólogo, você vai ter que olhar ali para entender da demanda daquele paciente. E quais seriam esses aspectos? Primeiro, um aspecto geral, a aparência daquele paciente, né, o cuidado pessoal, se ele está tudo certinho, ou se não, ou se está desleixado por alguma questão, não está se arrumando, enfim. Isso pode indicar, talvez, algum quadro ali que a gente vai ter que identificar. Ou se a forma que ele está se vestido está de acordo ali com a situação, ou está mais extravagante ou não. Enfim, tudo isso a gente vai ter que avaliar de acordo com o contexto. A questão, e também isso é uma comunicação não verbal, né? A postura, a atitude global do paciente, mímica, enfim, as expressões faciais, tudo isso. O nível de consciência, como é que está ali, se ele está realmente consciente de tudo, ou se não, se tem alguma percepção ali que está equivocada. A orientação aula e autopsíquica, se ele sabe onde ele está, quando ele está, em que ano ele está, quem ele é, né? O autopsíquico. A atenção dele, se ele está muito disperso ou não, se ele se distrai com facilidade, se a atenção dele vai de um objeto a outro, a um estímulo a outro com muita facilidade, etc. A memória, como que está, se ele consegue evocar a memória, se ele consegue guardar as informações que estão sendo passadas, se tem um desencadeamento de ideias adequado, a sensopercepção, o pensamento dele, o curso, a forma e o conteúdo. Enfim, você tem que ver como é que está ali, se está tudo coerente, se está tudo realmente ali com dados de realidade ou não. Pode passar, por favor. Outros aspectos têm a ver com a linguagem, a inteligência, o juízo da realidade também, se tem algum delírio, se o paciente está, sei lá, um delírio de grandeza, está se achando todo poderoso, ou está um delírio persecutório, enfim, tem vários tipos ali para a gente conseguir avaliar, né? A vida afetiva, como está o estado de humor daquele paciente, se está um estado de humor basal, as emoções, quais são os sentimentos predominantes, tudo isso a gente vai começar a identificar por tudo que ele fala, porque não só pelo que ele fala, mas também pela sua postura corporal. A volição, alguém quer falar alguma coisa? Acho que abriu sem querer. A volição e também a consciência e valorização do eu. E a vivência do tempo e espaço, como eu falei, se ele está ali sabendo onde ele está, enfim, que dia, que ano, enfim, aquilo que ele está naquele dia. E também a crítica em relação aos seus sintomas e insights, se esse insight está preservado ou não, ou se ele vê aquilo como parte dele, esses sintomas é quem ele é e pronto, e não vê como algo assim que está um pouco ali disfuncional, etc. Pode passar, por favor. Esses são alguns aspectos. Eu não vou, como eu falei, não detalhei muito, porque realmente demandaria muito tempo para a gente falar o que é cada um, mas são coisas importantes a gente considerar na nossa avaliação inicial, que vai também ter impacto na nossa conceitualização do caso. Aí, em linhas gerais, eu trouxe aqui para vocês a estrutura da anamnese. Não é uma coisa assim, uma receita de bolo, mas são coisas que a gente pode sim e deve considerar na hora de fazer a nossa avaliação, de coletar esses dados. Primeiro, como eu já tinha falado, tem os dados sociodemográficos, como eu falei anteriormente, que a gente vai pegar coisas básicas ali, como está escrito, né? A idade, escolaridade, o nome do paciente, se ele tem alguma profissão, uma ocupação atual ou não, estado civil, com quem reside, a religião também, que muitas das vezes pode até ser uma estratégia ali de enfrentamento, dependendo de como é a relação do paciente com essa questão da religião. Mas não só uma religião, mas a espiritualidade também é importante, às vezes, se isso for também importante para o paciente. A composição familiar, que meio que entra também, né, com quem ele reside, que se tem irmãos ou não, enfim, tudo isso é importante a gente entender, até para ver se ele tem uma rede de apoio, enfim, tudo isso, como é que foram essas relações dele, como é que são. E também o histórico médico e do tratamento, a gente precisa entender qual tratamento, por quais tratamentos esse paciente já passou, e se já passou,
quais foram os profissionais que o atenderam, justamente se foi relacionado à demanda que o paciente traz, se ele já teve algum tratamento psicoterápico anterior, até mesmo para a gente entender de que ponto vai partir, o porquê que ele parou, ou não, ou de repente, se teve, algum momento já teve alta, e etc. Ou até mesmo saber, eu acho interessante saber qual foi a abordagem que o paciente foi atendido, até para você saber em que pé ele está ali alinhado. Alinhado, eu digo assim, se ele já tem algum conhecimento prévio de como funciona a terapia, obviamente que enquanto profissional você vai explicar novamente, psicoeducar seu paciente sobre a TCC, mas é importante entender até mesmo para você saber se você vai precisar detalhar muito ou não, ou se ele já tem algum conhecimento que vai facilitar na hora de você explicar como que vai funcionar a terapia, a estrutura da sessão, enfim, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a estrutura da sessão. Uso de medicações, como falei anteriormente, a gente precisa verificar se há ou não uso de medicação, de algum medicamento, porque isso pode ter interferência ali, algum efeito colateral, alguma questão, ou até mesmo a não adesão ao uso de medicamentos, se forem que eles precisam utilizar, que o paciente ou a paciente precisa utilizar, e a gente precisa saber, não só psiquiátrico, mas também os não psiquiátricos. E esse aqui também é bem importante, que é a motiva da busca do atendimento, que é principalmente, geralmente é a questão da queixa principal, qual é a demanda atual, o que traz ali, e qual foi a forma de caminhamento também. E a gente vai ver se foi por espontânea, né, por vontade própria, ou se alguém ali, de repente, tentou persuadir, sei lá, se for uma pessoa casada, fala, olha, se você não fizer, a gente vai terminar, vai acabar por aqui, porque você precisa, enfim, tudo a gente precisa entender para saber se aquela pessoa está realmente disposta a entrar e também ajudar a motivar aquele paciente, a depender de como que está a situação dele, a continuar ali o tratamento, porque a gente sabe que o processo terapêutico é uma questão que envolve tanto o psicólogo, mas principalmente o paciente, né? Ele precisa estar disposto a se envolver para poder engajar e assim conseguir se tornar o seu próprio terapeuta, como é a premissa da TCC. Pode passar, por favor. Outras questões que são relevantes para a gente colocar, para a gente, na verdade, coletar dados, melhor dizendo, o histórico daquele paciente. Como eu falei, já adiantei para vocês no começo, a gente precisa, sim, entender como que esse paciente se construiu. Então, a gente vai ver o que é relevante. Não quer dizer que a gente vai detalhar, sabe, ficar uma coisa bem minuciosa de todas as relações primárias ali daquele paciente, mas a gente vai entender como que foi a relação com seus pais, como foi se tiver irmãos, o que aconteceu de mais marcante na infância, se houve alguma internação, por que teve uma internação, se houve alguma doença agravante ali, ou não. Da adolescência também, como foi essa adolescência, como você conviveu, se você tinha amizade, não tinha, enfim, como que era essa questão para a pessoa, como que foi, né, em linhas gerais, assim, aquilo que é mais relevante mesmo, se teve algum trauma. Também é importante verificar. E, obviamente, que a gente tem que ter bastante cautela, né, porque é uma primeira ou uma segunda sessão, enfim, a anamnese precisa ser, nossa, preciso fazer logo na primeira sessão, todas as perguntas possíveis. Você vai ver ali o ritmo da sua sessão, o que você precisa perguntar, qual a demanda que vai aparecer, porque a depender da demanda, você vai direcionar também as suas perguntas, além disso que a gente está trazendo de geral, que você precisa, sim, verificar, mas a depender da demanda, se você perceber, nossa, essa pessoa já tem, de repente, alguns traços, alguns indícios de um transtorno depressivo, de um transtorno de personalidade, e aí isso também, esse seu raciocínio clínico vai te guiar na hora de fazer as perguntas. Mas o que eu estou trazendo aqui é um geralzão mesmo do que não pode faltar. E o histórico escolar, que a gente vai ver ali, como no geral, né? Como que foi, se teve algum atraso no desenvolvimento, no desempenho acadêmico daquela pessoa, ou não, se teve alguma situação traumática, se sofreu bullying ou não, como que foi, ou se ele era o agressor, o que fazia bullying, a pessoa, né, que fazia isso, porque tudo isso a gente vai nos dar dados para a gente entender exatamente como se formou, então, essas crenças nucleares do paciente, etc. Esses termos a gente vai ver mais para frente, para quem ainda não tem muita familiaridade. E o histórico social daquele indivíduo, né? Como eu já falei várias vezes, amizades, interesses pessoais, se ele era uma pessoa que tinha muitos amigos, se tinha dificuldade para fazer amigos, se ainda tem ou não, se essas dificuldades permanecem ou não, se foi só daquele período ali da infância, da adolescência, tudo isso é importante.
E ali ficou com espaço, mas é a história sexual. A gente também precisa saber como é que é isso para aquele indivíduo, quais são as crenças que ele tem vinculadas à sexualidade dele, a questão da atividade sexual, se teve, se não tem, enfim, como é que é isso para ele, se teve algum trauma também. E os interesses e as preferências. Antes de passar para o próximo slide, uma coisa que eu acabei não colocando aí, mas achei importante também agora que me veio a memória, é sempre iniciar com aquelas perguntas um pouco mais gerais, aquelas perguntas um pouco mais leves, por isso que coloca dados sociodemográficos, porque são perguntas ali que é mais sim, não, uma resposta curta, porque você ainda está criando vínculo com aquele paciente, você não tem como já perguntar, ei, fulano, como que foi sua fase de dificuldade ali na escola? Como é a relação com seus pais? Vai que aquilo lá é um ponto sensível. Você não pode chegar com essas perguntas que podem, talvez, desencadear uma coisa ali, uma questão. Ou até mesmo perguntar a demanda, né? Se a pessoa foi ali, chegou até você, é porque ela tem uma demanda difícil ali para lidar, alguma questão sensível para ela. Então, você não já chega com 2 pés na porta, vamos falar agora, por que você veio aqui? Não. Você vê esse histórico, vê como é que é, se já fez algum tratamento anterior, algum medicamento, como eu já coloquei mais ou menos aí na ordem, né, que já foi falado, para a gente entender justamente e criar esse vínculo, criar primeiro essa conexão e aos poucos, que, claro, certamente a pessoa já tem uma ideia que vai precisar falar de pontos sensíveis, mas sempre com muito cuidado, sempre com aquela questão mesmo desse acolhimento para poder criar esse vínculo e criar essa abertura, essa conexão com a pessoa, né? A gente sabe que tem pessoas que são um pouco mais fáceis nesse quesito, que conseguem já criar essa conexão, outros não, vai depender de várias questões, da personalidade, etc., para a gente criar esse vínculo. Agora sim, pode passar, por favor. Nos pontos mais sensíveis? Eu acho que depende, assim, do que você vai ver no decorrer da sessão, mas eu acredito que pelo menos no início não, e com calma, e falando, porque também, não, como eu falei, não tem tipo uma receitazinha. Já aconteceu comigo de eu começar falando ainda no começo e a pessoa já falar de tudo, eu nem tinha perguntado do histórico familiar e já começou, e já teve aquela questão de chorar, de se emocionar, e é uma coisa assim que vai muito também do indivíduo, né? Claro que você precisa ter esse manejo, mas tem pessoas que já vão ter mais essa facilidade de já começar, de já falar. Tem pessoas que não, que você que vai ter que ficar, e aí? Você vai ter que direcionar mais e outras menos. Outras você vai ter que falar, olha, eu entendo isso, mas vamos voltar ali para o foco. O que preciso entender melhor tal questão, ou se for uma pergunta que você sabe que aquela pessoa já tem uma tendência de falar demais, olha, eu gostaria agora que em poucas palavras você falasse sobre isso, porque tudo isso também você vai ter que manejar ali na hora, né? Tudo vai depender do seu cliente e também da sua expertise clínica. Mas é basicamente isso que eu entendo. Esse checklist, eu vou falar dele agora. Eu acredito que eu ainda tenha ele, eu tenho que verificar. Esse eu botei até um print, eu vou falar dele agora e eu vou ver. Se eu tiver, eu posso falar com o pessoal para depois divulgar, de compartilhar para vocês, tá bom? Mas eu tenho que ver, porque eu usei na época de estágio e eu não lembro se eu salvei ele. O que eu tinha já estava preenchido, então, obviamente, não posso disponibilizar. Mas eu acredito que eu ainda tenho, assim, ele em branco. Mas depois a gente vê. Vamos voltar aqui para essa questão da lista de problemas ou dificuldades. O que seria isso, né? A gente já falou de todos esses dados anteriores que vão precisar ser coletados. E a gente vai agora investigar as áreas da vida daquele paciente. Porque a gente precisa ter uma noção geral de como ele está funcionando, o que aquela queixa principal que ele traz, aquela demanda que ele traz principal, afeta também as demais áreas da vida dele, porque com certeza vai ter um certo impacto. Por mais que tem coisas que de repente estão melhores, estão mais preservadas do que outras, a gente precisa ter uma noção geral para saber, justamente como eu falei, o impacto, a influência que isso traz nas demais áreas do paciente. Aí, no checklist do problemas, é um dos instrumentos que eu vou falar daqui a pouquinho, mas que vai investigar essas áreas. Mas a gente precisa listar todas as dificuldades daquele paciente e sempre de maneira mais concreta, mais objetiva e que tenha um mínimo de inferências ali do clínico, do psicólogo e psicóloga, para poder a gente ver realmente ali o que o paciente vê como problemático ou não, como difícil ou não na vida dele, o que está tendo essa dificuldade, o que não está legal, o que não está bem alinhado. E a gente pode fazer também categorias gerais e específicas desses problemas.
As categorias gerais eu trouxe como exemplo ali. Inabilidade na comunicação. Isso é uma coisa geral. Tem dificuldade para me comunicar. Porém, que seria específico? Uma dificuldade para fazer pedidos no trabalho. Tem dificuldade, né, de solicitar esses pedidos, às vezes, ou, sei lá, de solicitar, pedir uma ajuda para poder... A pessoa, de repente, está sobrecarregada, não consegue pedir ajuda e por isso está sobrecarregada, né? Vamos reformular aqui. E aí ela tem essa dificuldade, porque acha que, nossa, sei lá, tenho uma crença de que ela é um peso, eu não consigo, enfim, tudo isso vai estar ligado, sabe? Então, isso tudo vai construir ali seu raciocínio clínico, pode estar ligado. E a gente pode fazer isso, pegar primeiro uma categoria geral e especificar, tá, você tem problemas na comunicação, mas me diga em que momento, o que é especificamente que te traz problema. E assim a gente vai ver, ou, eu sou muito impulsiva, mas o que a impulsividade está te atrapalhando? Eu tenho brigado muito com os meus pais, ou tenho brigado muito com os meus colegas de trabalho, enfim, tudo isso, esse problema da impulsividade, aí especificamente vai ter as áreas ali, as situações específicas. E aí, essa lista bem detalhada vai auxiliar nessa conceitualização, porque a gente vai ter uma visão geral mesmo desse paciente, vai ter uma visão geral do que de fato está ali, não está legal, e você pode também fazer uma hierarquia, colocar em ordem de prioridade desses problemas, o que está, e sempre de maneira colaborativa, não vai ser você olhando, fulano, olha, você tem problema ali de se comunicar, você tem problema na impulsividade, você tem problema ali de controlar a ansiedade quando você está diante, sei lá, de uma situação, de uma apresentação no trabalho. Então, olha, eu acho que isso aqui da ansiedade no trabalho está te atrapalhando mais. Vamos botar isso primeiro? Não vai ser você que vai fazer isso. Vai ser sempre de maneira colaborativa. Você vai perguntar para o seu cliente, olha, você listou isso, isso e isso. O que você gostaria de primeiro trabalhar, melhor dizendo. Mas, ao mesmo tempo que tem essa questão, como eu falei, colaborativa, tem algumas ressalvas que eu vou falar daqui a pouco. E essa, como eu falei, que é decidido de maneira colaborativa, e essa lista de problemas, ela vai também nos ajudar a estabelecer as metas terapêuticas. Com base no que a gente tem ali de problemas listados, a gente vai ver o que precisa, então, melhorar, quais são os objetivos desse paciente com a terapia. E sobre os objetivos terapêuticos, no último grupo de estudo, a gente já fez uma aula só sobre isso, está disponível no nosso canal no YouTube, quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto. E para não ficar muito extenso, a gente pode listar de 5 a 8 itens desses problemas, né? Porque possivelmente tem muita coisa ali, pode ser que tenha muita coisa a ser melhorado, que o paciente quer melhorar. E se ele tiver algum problema ali para se organizar, é impreciso, ou falar, não sei, olha, tem tanta coisa que tá ruim que eu nem sei por onde começar. Aí sim você pode, de repente, por sua própria escolha, né, como clínico, com a sua autonomia, propor para o paciente fazer esse checklist dos problemas, que é esse instrumento que está aí, o printzinho aí do lado. Não está muito legal de ler, mas ele vai trazer ali uma lista de problemas, por exemplo, em diversas áreas, diversas categorias, vamos por assim dizer, na saúde, nas finanças, enfim, no trabalho, e ele vai trazer depois os específicos, sei lá, na saúde. Você tem problema para dormir? Aí na outra coluna ali do lado direito, qual é o grau qual é o grau de interferência que você tem, essa dificuldade para dormir? É moderado, é pequeno, é grande essa interferência desse problema? E ali a pessoa mesmo vai marcar um X e você depois vai ter acesso, né, depois das respostas dele, vai entender de fato o que não está legal, né? E vai coletar de uma maneira ampla, né, de várias áreas da vida daquele cliente. Pode passar, por favor. Gente, por aqui tá tudo certo, que eu fui desencadeando as ideias aqui, até aqui tá tudo certo, né? E aí vem a ressalva que eu disse anteriormente. Como que eu vou colocar em ordem hierárquica, né? Como eu falei, e até faltou uma letrinha ali. Como eu falei, a gente vai sim fazer essa lista de problemas, colocar em ordem de prioridade de forma colaborativa. Porém, existe essa ressalva, porque a gente tem algumas questões, até a Lina falou ali, de algumas questões que a gente tem que priorizar para poder não
como pode dizer, que a gente não pode negligenciar, que a gente tem que dar prioridade se for uma questão. Como, por exemplo, que a gente não pode deixar para depois. Nossa, mas o meu paciente não quer trabalhar, sei lá, esse comportamento, essa ideação suicida dele, quer trabalhar outra coisa. Não, mas isso aí é uma prioridade. Aí sim você vai ter que sair, digamos assim, um pouco na frente e ter essa prioridade, que é esse comportamento suicida e o parasuicida também. O parasuicida é quando a pessoa tem um comportamento que não tem exatamente a intenção de levar o óbito, porém, ele é um comportamento de risco, que pode resultar em morte. Como, por exemplo, comportamento autolesivo. Isso é um comportamento que a gente precisa de uma atenção especial, que vai precisar ser trabalhado primeiro, e também os comportamentos suicidas mesmo, as tentativas, as ideações suicidas, etc. E outros problemas, aí esse é o primeiro, né, o top 1. E tem outras questões também que a gente vai ter que considerar, que são os problemas que interferem no andamento da terapia. E vai afetar, por exemplo, na regularidade do paciente naquela terapia, insônia, as faltas de atendimentos, e também que vão interferir na qualidade de vida dele. Então, assim, uma das coisas assim, que para poder tudo funcionar, a gente tem que estar atento. Como que está a qualidade do sono desse paciente? Se ele se exercita com frequência, alimentação, porque tudo isso vai interferir na saúde mental daquele paciente e possivelmente também na demanda que ele está trazendo para a gente. Bom, da minha parte, da parte assim, inicial da anamnese, é isso, e a Mari vai dar continuidade. Para a gente falar agora justamente da concentração cognitiva com mais detalhe. Mas só para, antes de passar para ela, tudo isso que eu falei é importante, são dados que a gente vai coletar para poder a gente conceituar o caso. Pode falar, Mari. Oi, gente, boa noite para quem entrou depois. Eu vou dar continuidade, certo? Ao conteúdo. Deixa eu passar aqui. Então, o primeiro ponto que é importante, né, antes de ir para a parte teórica em si, mas fazendo um link com o que Beli trouxe para a gente aqui, que são as estruturas da sessão, né? Assim, a gente recebe o paciente, é o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Ok, Mariana. E por onde é que a gente vai começar? A gente vai fazer questionamentos muito no sentido de coleta de dados puros, como, por exemplo, histórico de escola, histórico social, dados, enfim, nome, sobrenome, família, contato de emergência, enfim, tudo que Beli falou. Ou a gente já começa com a TCC propriamente dita, ou seja, uma estrutura TCCista propriamente dita. Como o Beli realmente disse, não existe o que é mais certo, mas sim de acordo com a expertise do terapeuta. Tanto faz você iniciar as sessões deixando sempre o paciente ciente do que é que você vai fazer, colhendo os dados para a anamnese, que são perguntas mais diretivas, enfim, perguntas mais investigativas, na verdade, e diretivas. Ou você pode mesclar. Você destrincha essa anamnese em outras sessões e também coloca as sessões, vamos assim dizer, mais TCCista dentro. Enfim, uma sessão de 45 minutos, 50 minutos, você, com expertise enquanto terapeuta, você consegue manejar isso. Isso vai muito do seu conforto, como você se sente para poder fazer isso. Certo? Sim, a gente vai disponibilizar os slides. Mas dando continuidade. Na estrutura das sessões iniciais, segundo Beck, né, segundo a TCC clássica, a gente primeiro começa com o que Beli já trouxe aqui, e isso a gente vai trazer em todas as sessões, em todos os encontros com o cliente, que é estabelecer a confiança, o rapport, ou seja, a gente sai daquela postura sempre interrogativa, investigativa, como se a gente estivesse questionando a vida do paciente, para acolher só dados e adotar uma postura mais empática, respeitosa, colaborativa, a partir de palavras, do tom de voz, das expressões faciais, da linguagem também, que é importante a gente se aproximar da linguagem do nosso paciente, entender o repertório social e cultural do nosso paciente e valorizar todo o acolhimento que ele tem para trazer. Porque tanto faz a gente se lidar com pacientes que têm uma necessidade de fala nesses primeiros encontros sobre a demanda dele, sobre os objetivos terapêuticos dele, sobre a dor dele, como também não, como a gente encontrar pacientes que são mais colaborativos ou também encontrar pacientes que são mais evitativos, pacientes que são mais calados,
certo? E aí eu costumo sempre falar uma frase que é de Jung, né? Que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas é tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, principalmente nesse primeiro início de acolhimento, certo? O segundo ponto é a socialização, socializar o paciente na terapia cognitivo-comportamental. O que seria isso, Mariana? Psicoeducar o paciente de uma forma breve, lembram daqueles princípios da terapia cognitivo-comportamental, lá no começo do livro de Beck. Ele é feito para nós terapeutas, mas nada impede com que a gente também transmita aqueles princípios para os pacientes, principalmente porque a gente precisa mostrar ao paciente o que é que a gente está vendendo e o que é que eles estão consumindo. Ok, cheguei na terapia, o que é que você tem para me vender? Qual é o seu serviço? Aqueles princípios são extremamente norteadores, como trazer o empirismo colaborativo, que 50% da sessão é você enquanto terapeuta, que os outros 50% da sessão é o cliente, que é uma relação ativa e participativa, tanto do paciente como do terapeuta, que são sessões, são terapias com objetivos, com metas a ser estabelecidas, e ao longo do processo vocês dois juntos vão estabelecer essas metas, e que é focada no presente, mas que isso não quer dizer que o passado vai ser excluído, não é questão excludente, mas que vai ser focado no presente momento, como pode ser trabalhado aqui e agora, atualmente, certo? O terceiro ponto é educar o paciente sobre o seu transtorno e o modelo cognitivo. Alguns pacientes vão chegar com demanda de transtorno? Vão chegar. Mas também vão ter pacientes que não vão chegar com demanda de transtorno, ou seja, um diagnóstico fechado. Às vezes, são pacientes que têm diagnósticos, hipóteses diagnósticas, ou seja, não fecham todos os critérios, então não tem o diagnóstico propriamente dito. Então, possa ser que, de acordo com o que você for traçar no plano de tratamento, você trabalhe primeiro as sintomatologias do paciente, certo? E não o protocolo em si, como, por exemplo, se a gente for parar para pensar o protocolo de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Se existe um protocolo, um passo a passo para ser seguido. Às vezes, o paciente não vai chegar com todos os critérios fechados para TAG. Então, você vai precisar trabalhar a sintomatologia. Qual é o sofrimento? Qual é o momento presente daquele paciente que ele está precisando trabalhar agora? E em sessão você vai conseguir colher isso junto com ele, de forma colaborativa. Se houver um transtorno, psicoeducar ele de como é que funciona aquele transtorno. E é muito trazer tanto a psicoeducação do transtorno, como também, de repente, das emoções, como eu disse. Um paciente que tem ansiedade, não necessariamente ele tem TAG, ele pode chegar só apenas, bem aspeado, com a demanda de ansiedade. Então, esse também é um momento de você psicoeducar sobre a ansiedade. Esse é o momento de você dar chão para o paciente pisar. O que é que está acontecendo com ele? Então, você psicoeducar sempre de acordo com a demanda do paciente. Ou seja, se o paciente tem um transtorno tal, você psicoeduca sobre o transtorno. Principalmente trazendo o funcionamento fisiológico dele. Como é que acontece? O porquê acontece? Quais são os antecedentes? Quais são as consequências? Deixando muito uma porta aberta, principalmente para ele voltar. E esse é um dos pontos que, inclusive, muitos terapeutas iniciantes chegam: como é que eu faço para o meu paciente voltar na segunda sessão, né? É uma incógnita. E eu costumo sempre pensar que você fazer uma boa psicoeducação com o seu paciente, logo nas primeiras sessões das demandas dele, é você dar chão para ele pisar, ele dá nome ao que ele sente. Então, aquilo ali dá uma garantia, aquilo ali dá uma segurança, e aquilo ali já é uma intervenção propriamente dita. O outro ponto também é identificar, o quarto ponto, né? Identificar as dificuldades do paciente e instaurar a esperança do paciente, né? Como o Belli mostrou aquele checklist bem legal, ele inclusive tem disponível, ele é de um livro, se você ver lá em cima, ele tem a referência. Depois a gente coloca lá no grupo, não tem problema nenhum, não. Mas quais são as dificuldades que a gente vai conhecer da área da vida do paciente, né? O trabalho, relacionamento afetivo, relacionamento familiar. Ah, Mariana, mas como é que eu vou conseguir identificar isso? Eu faço uma pergunta diretiva para o meu paciente e ele diz, meu relacionamento tá bom, tá, e aí? Eu colho isso? Colhe. Mas é evidentemente que é importante que você faça a pergunta mais aberta. Como é que esse relacionamento? Esse relacionamento vocês se encontraram essa semana? Para onde vocês foram? O que vocês fizeram?
Quais foram as situações que você se deparou, né? KNAPP traz muito umas perguntinhas, principalmente da situação, né? O que horas, quem, aonde e quando. Então, são perguntas bem norteadoras para você conseguir captar na fala do paciente essas situações, para, consequentemente, você ir, quando iniciar, né, os fatores descritivos da conceitualização, você conseguir montar um modelo cognitivo. E aí, uma das perguntas que eu costumo fazer, né, para os pacientes é: se você pudesse tomar uma pílula mágica para mudar o seu futuro, o que é que você mudaria? Né? De uma forma bem colaborativa com o paciente. E eles vão trazendo muito, mesmo que sejam coisas realísticas a olho nu ou irrealísticas, que não tenham dados. Até porque TCC a gente não trabalha só com distorções cognitivas, a gente também trabalha com resoluções de problemas. Algumas coisas não vão conseguir ser mudadas, mas vão ser aceitas para poder, a partir da aceitação, poder fazer as mudanças, certo? E o ponto 5 dessa estrutura geral da sessão inicial é extrair as expectativas do paciente com a terapia. O que é que esse paciente entende como terapia? Quais são os preconceitos, né? Os preconceitos desse paciente com a terapia? O que é que ele já ouviu sobre a terapia? Principalmente para a gente que é TCCista. Se ele conhece a TCC, abrir espaço para ele falar um pouco sobre o que ele conhece, se ele conhecer, e desmistificar alguns pontos, principalmente. Porque é um pouco incoerente um paciente entrar numa sessão, num processo terapêutico, num tratamento, sem saber o que está acontecendo e já vir com preconceitos. Então, você trazer de uma forma mais didática, mais colaborativa, de como é que a TCC funciona. E podendo usar, inclusive, das queixas, das demandas dele, para poder psicoeducar isso, como é esse processo na terapia. Peraí, que eu apertei errado. Tá, ok, Mariana, passou da primeira sessão, TCCista propriamente dita, da TCC. E as próximas sessões, o que é que eu faço, né? Se vocês lembrarem, lá nos princípios do livro de Beck, fala sobre estrutura de sessão, né? Então, Mariana, mas me diz uma coisa, entre 45 minutos e 50 minutos, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer tudo isso. Consegue. A gente consegue, a gente indo para a prática e tendo tempo para fazer. E sem a necessidade de seguir uma hierarquia, primeiro, segundo, terceiro. E sim, durante a conversa, indo dando check sobre os pontos da estrutura da sessão. As próximas sessões, pós-anamnese, pós-coleta da anamnese, pós-iniciação das primeiras sessões, que foram a psicoeducação de como é que a TCC funciona, principalmente, vamos começar o processo de coletar dados para a conceitualização cognitiva, certo? Então, as próximas sessões, estabelecer a agenda, né? Como é que é estabelecer a agenda, Mariana? Conversar com o paciente, o que ele gostaria de trazer, assim também como o que você gostaria de propor para aquela sessão. Lembra que a sessão são 50% paciente e 50% terapeuta. Então, existe uma porta aberta para os dois negociarem, para os dois acordarem. Porque senão pode acabar se tornando você sendo um professor, ou seja, um terapeuta palestrinha, ou só o paciente falando e você sem intervir. E que isso não faz parte dos princípios da TCC. Então, você estabelecer uma agenda nesse início de sessão com o paciente, o que é que ele gostaria de trazer de mais importante da semana, e o que você achou de importante trabalhar com ele na semana. E aí perguntar se ele está de acordo, ou então sugerir o que é que ele pode trazer, né? O que é que ele acha. O segundo ponto, mas que não necessariamente precisa seguir a hierarquia, é a checagem do humor, né? Muito no sentido de, se a gente for fazer uma régua de 0 a 10, psicoeducando sempre paciente, o que é 0 para o paciente, o que é 5, que seria uma média, e o que é 10 para o paciente, de acordo com os adjetivos dele. Para a gente conseguir, principalmente a partir da avaliação de humor, não ser um sentido de tá ruim, tá mais ou menos, ou tá bom. Mas a gente começar a avaliar isso nos nossos prontuários, para a gente poder fazer uma régua da sessão da avaliação do humor. Se essa sessão o paciente chegou em 8, e sessão que vem, quando eu fizer a avaliação do humor dele, ele chegar em 5,
durante 7 dias, né, durante a semana, entre uma sessão e outra, aconteceram coisas. Então, isso já é um ponto importante para ficar atento. Opa, meu paciente estava 8, sessão passada, agora ele chegou 5. Alguma coisa aconteceu, dele sair de bem para médio. Então, já é um ponto para se investigar. E incluir scores dos objetivos. Isso está muito atrelado a alguns inventários de Beck, principalmente sobre depressão. Então, acompanhar sistematicamente ou periodicamente, isso vai muito da sua conduta, o humor daquele paciente, como ele como ele vivenciou a semana. Nos scores tem perguntas diretivas, que você vai poder responder junto com o paciente. O ponto 3, revisar brevemente o problema presente e obter uma atualização. Como foi a semana? Quais são os pontos importantes? Quais foram as atualizações da semana? O que seria interessante trazer? O problema ou a questão que foi discutida na sessão passada, como foi que ficou para esta sessão? Retomar alguns pontos também, fazer pontos de sessão, também é importante. O ponto 4, identificar problemas e estabelecer objetivos. É importante esse ponto, muito no sentido de que, lá nos princípios, a gente lembra que o paciente ele vai chegar lá com objetivos terapêuticos, vai ter o início, o meio e o fim do processo terapêutico. Então, a gente precisa sempre alinhar com esse paciente, de repente, não logo após a coleta da anamnese, fazer os objetivos terapêuticos com ele, né? Lá no livro de Beck tem detalhando bem isso. Como o Belly disse, no grupo de estudo a gente teve uma aula só sobre isso. O ponto 5, que é educar o paciente sobre o modelo cognitivo. E aqui é onde a gente já começa a botar o pezinho na conceitualização, no fator descritivo, de baixo para cima. Então, a atualização da semana, após psicoeducar o que é um pensamento automático, o que é uma emoção, o que é um comportamento, né? Lembrar o paciente que a forma como ele interpreta as situações, ele desenvolve pensamentos rápidos e avaliativos, que vai influenciar no humor dele, ou seja, como ele se sente, e, consequentemente, vai influenciar em como ele vai agir diante das situações. O ponto 6, que são as tarefas de casa ou plano de ação, assim, varia de acordo com o terapeuta ou o paciente quer. Daqui a pouco eu olho as perguntas, certo, gente? Que eu fico com a atenção dividida. No final, eu vou dar uma lidinha e saio respondendo, certo? Sobre a tarefa de casa e o plano de ação, assim como você queira chamar, o paciente queira chamar. É extremamente importante, faz parte da estrutura das sessões da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Ok, Mariana, mas para que o paciente acha muito chato? O fato do paciente achar chato, ou o fato do paciente não engajar, isso é um dado que precisa ser trabalhado em sessão, em terapia. O plano de ação, ele tem a função de generalizar o que é trabalhado em sessão. Então, é importante, durante a sessão, ou você, enquanto terapeuta, propor, ou o paciente, enquanto insight, propor a você fazer um plano de ação para a próxima sessão. E isso vai ser acordo entre vocês dois, isso vai ser de acordo com o plano de tratamento. O simples fato de você, depois, logo no início, nessas primeiras sessões de terapia, você psicoeducar um modelo cognitivo, você já pode passar um plano de ação, não precisa ser algo mirabolante, algo muito profundo, né? O básico, olha, próxima sessão, vamos fazer o seguinte, observa tuas cognições, teus pensamentos quentes que a gente trabalhou aqui em sessão, anota e traz para a gente sessão que vem. Ou então, se for um paciente que tem muita dificuldade de identificar os pensamentos automáticos dele, ainda não tem esse insight, então vamos fazer o seguinte, quando tu sentir um desconforto no corpo, tenta ver o que é, aonde é, qual é a parte, e anota isso, ou então, de repente, lá no WhatsApp, dependendo da via de acesso que vocês têm, claro que sempre com limites, anota lá na conversa da gente, que é até importante que eu resgato para poder colocar no plano de sessão da gente. Então, do básico, a gente já pode iniciar fazendo um plano de ação com o paciente, para depois a gente ir aprofundando de acordo com o tratamento ou o protocolo do paciente, né? Do que for melhor para o paciente. Prover um resumo de sessão é extremamente importante, principalmente para a gente ter
consciência, enquanto terapeuta, que o que a gente discutiu, o que a gente acordou, o que a gente elucidou durante a sessão, ficou claro para o paciente. Não houve ruídos, principalmente porque a gente está lidando com comunicação. Comunicação, nem sempre o que eu falo, o outro vai entender. Então, nas primeiras sessões, Mariana, como é que eu vou pedir um resumo para uma paciente na primeira sessão? Não é demais, não? Ok. Se você não se sente confortável, você pode fazer esse resumo inicialmente. E ir pedindo para que ele preencha de repente, ele complementando com você. E nas próximas sessões, você engajar esse paciente a fazer o resumo. O que seria esse resumo, Mariana? O que foi trabalhado, o que ficou de entendimento para o paciente, o que foi que vocês acordaram em sessão, o que foi que ele trouxe de diferente, o que foi que você trouxe de diferente. Se ele compreendeu, por exemplo, o básico, o modelo cognitivo, revisar com ele o que foi que você entendeu do modelo cognitivo, com a atualização da semana, o que foi que você compreendeu do modelo cognitivo dentro da sua atualização da semana. Lembrando sempre que a TCC é psicoeducativa, então esse resumo faz extrema importância nesse processo. E o último, obter o feedback. O feedback é muito no sentido de alinhar como é que está a relação terapêutica de vocês. Não é só sobre... É até engraçado que as pessoas falam, mas como assim, eu vou pedir um feedback para o paciente dizer se a minha sessão foi boa ou ruim? Como é que eu vou falar isso? Não é só sobre isso. Esse feedback no sentido de você está se sentindo confortável? Como é que foi a sessão para você? Como é que você sai? Nesse feedback, você pode refazer a avaliação do humor. Às vezes, vão ter pacientes que vão sair bem, mas nem sempre os pacientes vão sair bem da sessão. E aí, cabe você, enquanto terapeuta, pelo menos estabilizá-lo ou acompanhá-lo pós-sessão, mandando uma mensagem, sabendo como foi que ficou, acompanhar esse paciente e como é que chegou para ele. Então, esse feedback pode ser, sim, uma reavaliação do humor na sessão, pode ter a avaliação do humor inicial e final. Esse feedback é muito no sentido se ele está se sentindo confortável, se ele está entendendo, se está chegando para ele o processo, como é que ele está diante disso. E até para você, enquanto terapeuta, trazer alguns feedbacks, seja tanto de postura do paciente, que pode estar interferindo na sessão terapêutica, feedbacks como melhora do paciente, assertividades do paciente, reforçar esse paciente, porque afinal, terapia não é sobre só punição, é sobre reforçar também comportamentos aprendidos. E aí a gente agora entra na conceitualização cognitiva, né? Inicialmente, a aula de hoje vou falar sobre, bem breve, assim, eu realmente vou dar uma pincelada sobre a conceitualização cognitiva, mas na próxima aula a gente vai entrar com a prática da conceitualização cognitiva, que é cada parte da conceitualização cognitiva. Hoje vai ser só estamos colocando o pé, o que é isso, né? O que é a conceitualização cognitiva? A conceitualização cognitiva é um processo para alguns autores e técnica para outros autores, não sei se existe um consenso ainda, em que o terapeuta e o cliente trabalham em colaboração para descrever e explicar o funcionamento do cliente apresentado na terapia. Ou seja, eu costumo dizer aos pacientes que é como se fosse um raio-x do modo de funcionamento dele. Então, a gente coleta esse dado da conceitualização cognitiva. Quando essa conceitualização cognitiva estiver pré-pronta, porque conceitualização cognitiva nunca está pronta, ela não é um protocolo, ela não é posto, ele vai ser sempre reavaliado, revisto, até porque objetivos terapêuticos vão ser mudados, muito provavelmente, durante o processo. A vida é dinâmica, a vida do paciente é dinâmica, fatores vão começar a entrar que pode ser, de repente, você precise para um processo terapêutico, um tratamento para acolher outra demanda, ou então trabalhar duas demandas ao mesmo tempo. Então, a conceitualização cognitiva, ela vai dar chão para isso, principalmente para a gente enquanto terapeuta. Então, ele vai descrever os fatores do sofrimento do paciente e explicar. E essa conceitualização é importante que você mostre para o seu paciente, muito no sentido do feedback, de será que o que o meu paciente trouxe eu compreendi bem, montei a conceitualização, sabendo que a conceitualização é o raio-x do paciente, não é o plano de tratamento, é o primeiro passo para o plano de tratamento.
trazer essa conceitualização pré-pronta para o paciente e perguntar a ele, você se enxerga nessa conceitualização? Faz sentido para você? Tem alguma coisa que a gente poderia mudar, relocar, rever? Isso aqui chega para você, você se vê nessa conceitualização, ou seja, você se enxerga nesse raio-x? Então, é de extrema importância que a gente sempre leve essa conceitualização para o paciente. E o outro ponto é, qual é a função, né, da conceitualização cognitiva? Cheguei até a pontuar algumas coisas aqui. A conceitualização, ela une a experiência do cliente, a teoria e a pesquisa da TCC. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de coleta do paciente não fica solto. A gente tem base para poder nortear a nossa pesquisa, a nossa forma de condução de tratamento. Então, tudo aquilo que a gente coleta, a gente traz para o viés da TCC. Eu costumo sempre dizer que um TCCista, ele sempre tem um motor da TCC na cabeça. Então, é muito de colher o que o paciente fala, traduzir para a TCC e colocar lá na conceitualização, certo? Orientar a escolha, o foco e a sequência das intervenções. Isso é importante porque, como eu disse, se algum momento na rota do paciente, os objetivos dele precisar mudar porque algo mais emergente aconteceu, sei lá, vamos para exemplo didático. O paciente chegou com uma demanda de TAG, como eu falei, mas de repente, durante o processo, a mãe dele veio falecer de forma súbita. E aí, Mariana, o que a gente faz? A gente continua a trabalhar o TAG ou a gente vai acolher essa demanda? A gente pode fazer os dois, porque a ansiedade desse paciente muito provavelmente vai interferir nesse processo de luto, de aceitação desse paciente. Então, a gente precisa manter o foco e também acolher o paciente. Tudo é adaptável, certo? O outro ponto, identificar os pontos fortes do cliente e sugerir formas de desenvolver a resiliência. Na nova conceitualização de Beck, tem duas conceitualizações. Uma que a gente vê que é um padrão mais disfuncional do paciente e uma outra que é um padrão mais funcional do paciente. É quando a gente traz os pontos fortes. Afinal, a gente precisa partir do ponto que terapia não é sobre punição, não é só sobre apontar os problemas do paciente, mas reforçar, muitas vezes, principalmente em casos de ideação suicida, comportamento suicida, muitas vezes é a esperança do paciente que mantém ele vivo, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida, são os pontos fortes dele. Então, a gente precisa muito se ancorar nesses pontos fortes, nas sessões. Antecipar e abordar os problemas na terapia, ou seja, a gente precisa avaliar como é o comportamento desse paciente na terapia, porque não é porque ele está na terapia que ele vai agir de forma diferente. Se no contexto social ele age de forma disfuncional, muito provavelmente na terapia ele também vai agir de forma disfuncional, mesmo que você crie uma relação com ele. Então, é importante que você avalie quais são os comportamentos que podem estar interferindo nesse processo da terapia e abordar com ele, antecipar algumas coisas com ele nesse processo terapêutico. Promover o engajamento do cliente. É importante você sempre estar, enquanto postura de terapêutica, estar investindo nesse engajamento do cliente, nessa forma colaborativa dele, porque senão vai ser só você. E o processo não é sobre o terapeuta, é sobre o paciente. Possibilita uma supervisão de alta qualidade. Todos nós, terapeutas TCCistas, precisamos levar a conceitualização de caso. Até porque, lembra que eu comentei que é como se fosse um raio-x? Então, para que a gente pontue quais são o plano de tratamento, por onde a gente vai começar e terminar, a gente precisa desse raio-x, a gente precisa levar para essa condução de quem está sendo nosso supervisor, para manejar junto conosco, inclusive tirar dúvidas, mostrar onde é que está sendo nossa dificuldade, que vai ser a partir da conceitualização que o supervisor e você vai conseguir delimitar. E, por fim, a gente trouxe uma curiosidade aqui, né? Esse primeiro aqui é a conceitualização cognitiva, o diagrama da conceitualização cognitiva disfuncional do paciente, certo? Tem também a funcional, né? Com os pontos fortes. Essa daqui é a que vai ser trabalhada a sessão que vem, vai ser montada a sessão que vem.
Na TCC beckiana, a conceitualização é essa, mas em outras abordagens, a gente também consegue fazer esse raio-x do paciente por outros vieses, por outras formas. Então, Marina, se a gente for trabalhar com a DBT, a gente trabalha com a conceitualização da TCC clássica, da TCC beckiana? Não. A gente tem outras formas de conduzir o processo terapêutico, que é esse aqui, esse último. E esse do meio aqui é uma análise funcional baseada em processo, que é um outro manejo. Ela não chega a ser uma abordagem, não, mas é um outro manejo de visualizar o funcionamento daquele paciente. Então, ela já muda o diagrama dela, já é uma forma diferente, inclusive, de observar as dificuldades do paciente. E é isso, gente. Essas aqui são as referências que foi montada a aula, falado por Bela e por mim. E aí, aqui é a palavra-chave que Yuri vai colocar aí deixa eu abrir aqui, no chat. Vocês abrem, certo? Coloca essa palavra-chave para colocar como lista de presença, como Yuri disse, para vocês receberem a certificação. É primeiros passos, tá? A palavra-chave. Show, muito obrigado, muito obrigado. Gente, só reforçando... Mari, quer falar? Eu só ia perguntar aqui, porque eu deixei as dúvidas para o fim, para não deixar passar batido. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone tranquilamente. Eu vou voltar aqui para ver. Tu viu, Yuri? Para ler para a gente? Chegou a ver? Eu posso ver? Oi. Como que você prefere? Tem algumas dúvidas aqui, se quiser eu posso falar aqui. Pronto, diz aí, já que tu acompanhou o contexto das dúvidas. Show, beleza. É que a mensagem está subindo aqui. O pessoal tá com dúvida na palavra-chave. Desculpa interromper, mas só para avisar. A palavra-chave é o que está embaixo. Primeiros passos. Esse termo que é a palavra-chave. Só isso, só para... Porque o pessoal tava com dúvida. Pode. Também vou aproveitar só para reforçar, gente, que a última pergunta a gente coloca no Forms, né? A gente só pergunta, tipo, o seu nome, a palavra-chave, e também pergunta qual que é o feedback, que é muito importante pra gente, tá, gente? Pra gente poder cada vez melhorar. Então, se vocês puderem depois dar uma atençãozinha. Eu sei que é meio assim, né? A gente responde meio correndo ali o Forms, mas é muito importante pra gente que tá fazendo, tudo bem? Isso. Yuri, licença, ela pediu. Gente, não é para colocar no chat, certo? A palavra-chave é para vocês apertarem no link que Yuri colocou no chat e lá no Formas vocês se inscreverem primeiros passos, certo? Se colocar aqui no chat não vai valer como presença, não. Bom, a Cristiana perguntou o que é rapport, se tá na mesma linha do empirismo colaborativo. Esse eu já respondi um pouco, mas posso reforçar, que é exatamente essa questão do vínculo que a gente vai ter e vai criar com aquele paciente, aquele acolhimento, fazer com que seja um ambiente que ele se sinta à vontade, tanto pela nossa fala, pela nossa postura corporal, enfim, da forma que a gente vai tratar o paciente. E sim tem a ver com o empirismo colaborativo, porque se você não tiver um vínculo com aquele paciente, se não tiver esse acolhimento inicial, como que você vai conseguir, de fato... Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho de fundo, mas que está com um barulho aqui perto, mas me perdoem por isso. Mas não sei, se você não tiver esse vínculo, você não vai ter esse empirismo colaborativo. Então, o rapport, esse acolhimento inicial, ele é muito importante, sim, para que vocês construam esse empirismo colaborativo que faz total diferença, que só isso, não só, né, mas também vai compor ali o tratamento. Show, perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre juízo de realidade. Se uma pessoa que tem a questão com transtorno de juízo de realidade, é possível fazer a psicoeducação? Eu acho que tem que ver direitinho, né? Porque se a pessoa estiver naquele momento ali agudo, estiver ali naquele momento que não vai conseguir ali realmente raciocinar, não raciocinar, mas tipo, entender o que você está dizendo, vai ter que ver direitinho. Primeiro você tem que se preocupar em estabilizar esse paciente. Mas se a Mari quiser completar, por favor. Isso, Beli, perfeito. Paciente que tem transtorno com alteração de juízo de realidade, o primeiro protocolo deles é fazer tratamento de medicamento, certo?
paciente desse jeito não vai fluir na sessão com a gente. Então, vai ser literalmente um investimento jogado na lata do lixo. Então, paciente, por exemplo, com transtorno bipolar, que está em fase de mania, ele precisa se estabilizar com a medicação para que ele comece ou volte ou continue o processo terapêutico. Porque não adianta, a cognição dele não vai estar aberta para que a gente consiga trabalhar com ele de forma colaborativa, entende? Então, ele precisa organizar essa questão dele fisiológica para que a gente consiga seguir com as terapias. Agora que eu vi, o link não tá funcionando, gente. Deixa eu ver certinho aqui. Deixa eu testar de novo. Alguém pode testar aqui pra mim? Sim, perfeitamente. Eu acabei de registrar minha presença. Ah, então perfeito. Obrigado. Que bom. Aí teve uma pergunta também, se a pessoa perguntou se é pra psicoeducar sobre o TCC aí. Ah, tá, achei aqui. É legal fazer uma breve explicação como funciona a TCC para o cliente, porque alguns ficam com muita dúvida, geralmente os PCs não explicam a abordagem, sobre a abordagem. Acho que é isso. Chegou a responder, né, essa parte. Sim, a Mari falou, mas eu posso perfeito. só reforçar que sim, é importante, porque imagina, como que você vai chegar e entrar num processo que não é uma sessão, 2, 3, são várias sessões, por mais que a TCC se propõe a ser mais breve, mas não mais breve, não é tipo, tem que ser exatamente, sei lá, 1 mês, 2 meses, não. O mais breve possível dentro daquela demanda. E existem demandas que não precisam ser maiores, mas enfim, como você vai se engajar numa terapia que você nem sabe o que é, o que você vai fazer, qual é ali, obviamente que ele não vai entender, assim, como você, no caso, o psicólogo, mas você precisa explicar para ele como vai funcionar. Até mesmo isso vai ajudar ele a se engajar, porque se a pessoa entende o que é, o que ela vai fazer, o porquê que ela vai fazer, também vai ajudar ela a entender o porquê ela precisa se engajar, o porquê que ela está fazendo aquilo, o que está por trás, o que de fato aquilo pode ajudá-la. Se a Mari ou alguém mais quiser completar. Isso, perfeito, Beli. E assim, o Beli falou a parte mais teórica, mais técnica, né? Mas se a gente for fazer um adendo para enquanto futuros autônomos que vamos precisar vender nosso serviço, é só a gente fazer um paralelo com qualquer coisa que a gente está investindo. Tudo que a gente está comprando, a gente não quer saber o que a gente está comprando, então por que a gente não fazer isso com o nosso paciente, né? Ser sincero, aberto, realístico sobre o que é que ele está investindo e o porquê, está fundamentado, está embasado em que a TCC. Esse é o momento que você explica de onde vem a TCC e como funciona a TCC, que simplesmente não é da voz da sua cabeça. Ela é baseada, é uma terapia baseada em evidências, né? Uma psicologia baseada em evidências. Show. Gente, eu vi que algumas pessoas estão com problema, então eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Nosso próximo encontro sem ser na próxima quinta, na próxima da próxima. Nossos encontros são quinzenais, tudo bem? Quinzenais. Então deixa eu ver a próxima data. Hoje é dia 17, então é dia 31. Dia 31. Ok, tudo bem? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ainda temos uns minutinhos ainda, se alguém quiser perguntar, tanto no chat. Pode falar, Vinícius. Tá mudo pra mim, tá mudo pra vocês? Tá mudo, Vinícius. Eu acho Também não consegui ouvir, não. Agora, Vinícius, agora. Vai, tenta falar que saiu o microfone. Pronto, perfeito, vai. Na verdade, eu só queria reforçar o agradecimento, como eu coloquei no Forms. Obrigado por existirem, porque dada a escassez no meu contexto de acesso a TCC e a práticas baseadas em evidências e a terapias contextuais e todo esse guarda-chuva de conhecimento, acaba que eu digo para os meus colegas que os grupos do WhatsApp como esse termina sendo o meu grupo de apoio, né? As minhas referenciazinhas, quem compartilha material, quem está
ali no cotidiano, no dia a dia, de modo que, em função de grupos como esse aqui, eu não me sinto tão só nessa jornada. Muito obrigado, foi excepcional. Muito bom saber disso. Isso também é um gás para a gente continuar, que esse é o nosso propósito, é o propósito da Liga, da Diretoria de Ensino e das demais diretorias, que é justamente divulgar a TCC, e a gente sabe de como é a realidade, né, dos cursos de psicologia, de modo geral, uns tem mais, uns menos, e a gente precisa, sim, fazer essa rede de apoio, e estamos aqui para um ajudar o outro. Obrigado, né? E é bom ver a cara de Yuri aí, tantos resumos lidos e vistos e tudo mais, aquela coisa, os nomezinhos que eu vejo no grupo, poder ver o rosto para mim é muito gratificante. Obrigado, Vinícius. É isso, é os valores da liga aqui, ó, gente. Perfeito. Muito eu bom. Acho que surgiram mais 2 perguntas no chat, só que eu me perdi. Será que eu deixei passar? Dá um help aí também, se eu deixei passar. Foi agora, por agora, enquanto a gente tava falando. Peraí. Ai, não, se o material vai ser disponibilizado, vai, mas era outro da aula, peraí. Emanuele? Ai, gente. Eu vou falar isso da Emanuele, que ela perguntou se tem alguma ordem existencial. Crise existencial, o sentido das coisas. Primeiro, você vai ter que conceituar o que é uma crise existencial. A gente tem que colocar em termos cognitivos e comportamentais. O que a pessoa pensa sobre isso? O que ela está pensando? Qual é a demanda dela? Como ela se sente sobre isso? Como ela se comporta? O que é essa crise existencial? Porque tem que ver o que é. Ela está se perguntando o que ela vai fazer da vida. É uma ideação suicida? Ou ela não sabe, sei lá, uma adolescente ou indo para a fase adulta que não sabe o que vai fazer? Enfim, tem muita coisa que a gente tem que ver, né? Aí primeiro a gente tem que sempre conceituar o que é. Para aquele paciente, para aquele indivíduo, o que se passa, quais são as crenças dele, quais são os valores dele, o que está acontecendo. Mas se a Mari quiser complementar, mas eu basicamente penso isso. Perfeito, concordo. Nada a colocar. Eu acho que tinha mais uma, mas eu não realmente... Tem uma pergunta aqui que é a diferença de formulação para conceitualização de caso. Também é uma polêmica na TCC. É uma grande polêmica isso na TCC, e eu estou esperando um dia que alguém vai trazer um artigo sobre isso, um estudo sobre isso. Porque tem gente que diz que é a mesma coisa, mas tem gente que diz que a formulação de caso ela é mais ampla e a conceitualização cognitiva ela é mais diretiva, ou seja, a conceitualização cognitiva ela está mais direcionada aos aspectos de como funciona o paciente, o modo cognitivo, comportamental do paciente. E a formulação de caso ela vai para além disso. Ela traz os aspectos que vai ser até trabalhado no próximo encontro, longitudinais, transversais, e também para alguns a formulação de casos já entra o plano de tratamento. Então, assim, a gente não sabe ainda o que é. Quando vocês souberem, a gente discute. Tem uns que ainda usam como sinônimo, né? Mas, enfim, é isso, gente. O importante é conceituem, formule o tratamento, faça o plano de tratamento, independente do nome que você vai dar para isso, mas faça, é importante. No final das contas, não vai fazer diferença nenhuma para o paciente. Mas é isso. Eu não sei se tem mais alguma dúvida. Ainda estamos, acho que não. Oi, gente, minha pergunta, please. Qual é a pergunta da Ana Clara Correia? Ah, já foi? Gente, eu me perdi. Acho que já foi nessa pergunta. Ela falou obrigada, já entendi? Acho que já foi. Bom, então... já foi. Então é isso, gente. Palavras finais, eu acho que a gente pode fazer, né? Eu quero agradecer... alguém levantou a mão. Quer falar? A Jo, acho que levantou. Não sei se foi sem querer. Enfim, eu quero agradecer, então, a todos os presentes. Foi muito, muito, muito legal ter a presença de todos aqui. A gente, como foi falado aqui, a gente está aqui para ajudar vocês. E vocês também vão nos ajudar, né? Porque a gente, para a gente se preparar para estar aqui, a gente precisa estudar também, de ficar uma coisa bem, bem, bem clara para a gente passar para vocês o melhor possível. E é isso. Agradecer e vamos continuar, que ainda tem mais 2 encontros pela frente desse mini curso. Perfeito. Gabriel, tem um artigo, Casos Colaborativos, eu acho o nome, de Beatriz, e tem um livro
casos eu boto lá no grupo, certo? O artigo. Tem um artigo e tem um livro que vai ser embasado. Posso sim. Que vai ser embasado para os próximos encontros, certo? Que estava até no slide, um rostinho de Padesc. Vamos mandar o link. Eu acho que é o Forms, né? Acho que é o Forms. Isso, eu vou mandar. Pronto, gente. Pronto. É isso, gente. Obrigada pela presença. Vamos trocando, viu? Aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Estou aberta, me coloca aberta para a gente fazer essa troca. E até o próximo encontro, daqui a 15 dias, não é isso? Isso. Pronto. O próximo encontro vai ser prática. Vai ser como é que a gente faz essa conceitualização cognitiva. Oi, Verônica, pode falar. Só queria saber qual o canal de vocês no YouTube pra gente pesquisar. LaTCC. Eu acho que é LaTCC, já acho já. A gente tem um número legalzinho. Tá, ok, obrigado. Também, se eu não Lá me... tem muito... Pode falar, Yuri. Se eu não me engano, acho que no nosso Instagram tem o link da bio. Depois alguém me confirma. Maria Clara, acho que não tem? Ou não? Não, só para reforçar, lá tem muito conteúdo legal. Tem a jornada que a gente fez, TCC Adaptações Brasileiras. Tem o grupo de estudos anterior, que a gente falou sobre um caso clínico e como que a gente, então, trabalha uma demanda específica. No caso, era um caso de ansiedade, um caso fictício. Enfim, tem muita coisa bacana lá. A gente falou sobre protocolos, falou sobre objetivos terapêuticos, sobre conceitualização cognitiva lá também. Mas como é algo essencial, a gente resolveu trazer um mini curso que é mais específico sobre isso. Mas lá também tem um panorama geral. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa? Grupo de Telegram. A gente tem um grupo de WhatsApp. E a palavra-chave é primeiros passos. E é isso. Gente, vocês querem falar mais uma coisa? Tá tranquilo. Yuri? Só agradecer mesmo. E a gente se vê. A Maris quer dizer mais alguma coisa também? Tudo certo? Vou ver se Só que eu coloquei lá já os 2 materiais, certo? E o checklist também vamos mandar depois e os slides. Tá, vou encerrar a gravação aqui, gente. Um beijo, pessoal do YouTube.